no caso do Corsa Classic, você achou, e realmente tem um indício de que tem ligação direta com o consumo, né? Que era esse problema da vedação de válvulas, né? Pelo transdutor de impulso lá na admissão, você viu. Agora, se a gente pega um carro, eu sempre fez a pergunta, se eu pego um carro e não acho nada errado, tá tudo certinho, aparentemente tudo certo com a parte do motor, certo? Os parâmetros da injeção estão todos dentro do padrão, não tem nada fora, tudo dentro dos conformes, né? Dentro do mundo ideal, mesmo sendo um carro usado. Isso acontece. Então, uma coisa que a gente tem que observar, primeiro, se não é característica daquele veículo. Primeira coisa que eu faço, que eu sempre fiz, é perguntar ao cliente se o carro sempre foi dele, se tinha um consumo melhor. Porque, às vezes o cara acabou de comprar um carro, e aí ele, o carro do meu amigo faz tanto e o meu só faz X. Às vezes, principalmente quando se trata de veículos flex, certo? Tem um determinado período que os carros consumiam muito lá no início. Tem carro que fazia 5 km por litro. Por exemplo, Prisma da GM. Fazia 5, 6 km por litro aquele carro. Certo? Era característica do carro, característica do produto, né, como o fabricante chama. A primeira coisa, saber o carro já foi melhor, aí tá, se o carro já foi melhor, beleza. Então, o que a gente tem que avaliar? Será que ele fez o motor? Quando faz o motor, aumenta o diâmetro, às vezes, de pistão e tal, aí, logicamente, o consumo ele vai ter uma mudança. Certo? Alguns carros mais, outros menos, mas vai ter uma mudança de consumo. Vai dar tudo enquadrado, tudo dentro do padrão, mas ele aumentou o diâmetro do pistão. Às vezes o cara pode, a gente cita inclusive isso no curso, né? O cara colocou um regulador de pressão que era parecido fisicamente, mas a pressão era outra. A pressão fica maior, né? Então aí vai aumentar o consumo. Então essa seria uma possibilidade, por exemplo, que você não ia encontrar aparentemente nada errado, mas está lá aquela alteração. Né? Então, a questão da que eu vi falar, a característica do carro. Será que é característica do carro? Às vezes é característica do carro. O carro tem um consumo alto mesmo. A questão do motor. Se foi feito o reparo no motor, se houve se houve retificação no cilindro e houve aumento. É uma possibilidade que também não vai aparentar muita coisa, dependendo do sistema, lógico. Mas é outra possibilidade. Defeitos, problemas extra o veículo. Às vezes o camarada aumenta o diâmetro de pneu, anda com pneu baixo, pneu velho, vai aumentar o consumo também de combustível. A unidade de comando do motor, será que é a do carro mesmo? Às vezes o cara vai ter algum problema, o camarada faz ou substitui o módulo por um módulo irmão e faz um arranjo e bota o carro para rodar, né, que a gente já citou isso algumas vezes, então é sempre bom observar se o módulo é o módulo do carro mesmo, ou principalmente se o módulo não foi remapeado, porque se o carro era de uma mulher, mas quem rodava era o playboy filho dela, aí o carro era todo rebaixado antigamente, o carro do boy, aí o camarada vai lá, manda o camarada fazer um remap, depois monta tudo, não quer gastar mais, deixa o carro todo original, passa para frente, quem pega a bomba, pega um carro com o módulo remapeado. Né? Então, isso é uma coisa que não é difícil de acontecer também. Som da lâmpada lenta. E o carro tinha um consumo. E estava tudo dentro do padrão, exceto, né, no caso dele lá, o que estava saindo fora era saindo fora é bom, né? Mas estava fora do padrão, era o AF. O AF, ele usava gasolina, o AF sempre estava em torno de 11,5, 12. Certo? E era sonda lenta. A sonda lambda estava lenta. E o módulo, apesar de ser um módulo já moderno, não, um módulo Bosch e tudo, mas ele não identificava essa lentidão da sonda. Né? Com o osciloscópio a gente conseguiu pegar essa lentidão da sonda. É outra coisa que pode acontecer. Né? O sistema de ignição. Já peguei alguns casos. Só para encerrar aqui, eu estou fechando aqui. Certo. Só para fechar o raciocínio. O sistema de ignição, né? Hoje já de alguns anos para cá, a gente tem um osciloscópio para nos ajudar, né? Então, quem tem osciloscópio, faz teste de primário e secundário de ignição, identifica algumas falhas
que muitas vezes não está apresentando falhamento no motor, quer dizer, é aquela história, o cara está doente, tá com um problema, mas não está doente ainda, né? Então, o carro está rodando e tudo mais, está andando bem, mas existe um problema de ignição, existe uma queima irregular, e aí isso provoca o consumo. Né? Com o osciloscópio avaliando primário e secundário, no que diz respeito à ignição, a gente consegue pegar, e também é o bico injetor, né? Pela corrente, examinando se ele está abrindo mais cedo, por exemplo. Né? Então, são alguns casos que não vai te apresentar, muitas vezes, anormalidades que a gente consiga enxergar nem no funcionamento do motor e nem através dos parâmetros, né? Entendeu? Então, tem toda essa gama aí. Ou atualização do módulo, como a gente citou, inclusive, acho que até na aula passada, não sei, é que eu dei o exemplo do... Existem vários outros casos, mas eu dei o exemplo da linha Ford, né? Lá, final dos anos 2010 ali, onde tinha um módulo, com o tempo ele sofria uma alteração, e aí causava um consumo de combustível bastante significativo. Aí era só atualização do módulo. Então, também é outra coisa que você aparentemente vai estar tudo ok, mas vai ter problema de consumo. Né? Paulo, você falou do osciloscópio aí o secundário ali, quando dá aquele disparo que desce, que é ali a queima, e fica puxando muito para cima. Mistura pobre, né? Quando você vai lá pegar o pobre. da bobina. Que é, no caso... Oi? Quando você abraça o cabo ali, que você vai... Sim, uma linha de queima. Você está falando da linha de queima? Aí aquela linha, ela fica lá em cima, assim. Ao invés dela ficar um pouco mais paralela. Mistura pobre, né? Horizontal. Aquilo também pode mexer com o consumo, né? Ali... Ela já gasta, não vai aparecer DTC. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. O que o Ricardo está falando é isso aqui. Ó. Isso aqui é um sinal de ignição, creio que a maioria já viu, muitos já trabalham aí, né? Então, o carregamento, disparo, a linha de queima. Essa extremidade aqui, que é a pendente positiva da ignição, né? Pendente positiva, ela tem um limite. Ela tem um limite, isso aqui. Um limite tolerável, dentro da faixa, né? Aqui dá em torno da linha de queima. Para o pendente, é para dar em torno de 1 kV, aproximadamente. A média, né? A gente vai ter veículos, pode mudar um pouco, mas existe um limite. Quanto mais essa linha de queima ela sobe, principalmente nas acelerações. Se a gente, nas acelerações, a gente dando aceleração, né? Acelerando o carro, dando as aceleradas bruscas, essa linha de queima, essa pendente, ela não pode subir demais. Quando ela começa a subir demais, isso indica que está havendo uma injeção de combustível pobre, né? Magra. Certo? Então, é uma outra forma de também avaliar pela ignição a injeção de combustível. Então, se eu acelero e essa pendente ela sobe muito, né? Quando a gente acelera, vai haver um turbilhonamento, logicamente, devido à dinâmica do funcionamento do motor, mas isso aqui não sobe tanto. Quando ela começa a subir demais, às vezes tem casos até que quase se iguala aqui com a linha de queima. Então, tem uma injeção pobre. Né? Quando ela faz o inverso, quando ela desce, em vez de subir, ela está descendo, mas isso é uma das coisas é a mistura rica. Né? Então, o Ricardo está falando sobre isso, sobre essa pendente. Então, se eu tiver uma pendente positiva muito acima de 1,5 kV, medindo a partir daqui da linha de queima, né? Do nível de tensão, então, eu tenho 0 aqui, ó, certo? Então, daqui para cá é em torno de 1 kV, na maioria dos sistemas. Né? Alguns sistemas vão aumentar um pouco. Mas, os carros mais simples vai dar 1 kV aqui. Né? Estava fazendo isso na marcha lenta. Ô, Paulo, essa pendente, para ela subir assim com mistura pobre, o que acontece dentro do motor? A pressão sobe com mistura pobre, é isso? Então, a mistura pobre, ela vai causando...
a massa de ar e combustível, o gás, ela fica mais resistível. Então, quando o eletrodo central, quando a corrente salta do eletrodo central para a massa, se a resistência aumentar, vai aumentar, entendeu? O nível de tensão, Afundante. entendeu? Tem a ver com a mistura Aí, mesmo, não com a pressão, né? aí a mistura ela vai queimando, né? A massa de ar e combustível vai queimando, no final ela vai ficando, ela naturalmente ela é mais pobre, aí a tensão dá uma subida. Se eu tiver uma mistura pobre, ela vai subir mais ainda. Quanto mais pobre, mais alto vai ficar.